E aí galera, aqui é Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Túmulo do Batman, volume 1 e volume 2, publicação da editora Panini e que tem texto do Warren Ellis e a arte do Bryan Hitch. Foi publicado originalmente em 12 edições lá nos Estados Unidos como minissérie e a minissérie toda está reunida aqui nestes dois encadernados. E antes da gente conversar a respeito dessa publicação, que inclusive me foi presenteada pelo meu amigo Flávio, muito obrigado pelo presente, meu amigo. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo para se inscrever no canal. Além disso, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta os vídeos, que curtindo os vídeos você ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo que comprando por meio desses links, você também ajuda muito o canal. É sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo a esse espaço aqui no YouTube dedicado para a gente conversar a respeito dos nossos queridos gibizinhos. Vamos então conversar um pouquinho sobre o túmulo do Batman. Como eu disse, a história é escrita pelo Warren Ellis e é desenhada pelo Bryan Hitch. E, gente, vale muito a pena dar uma olhada na arte do Bryan Hitch para essa edição, justamente porque o cara é um sujeito diferenciado e aqui ele desenha demais da conta. O traço dele está muito bonito e a arte é de uma riqueza de detalhes muito grande. Então, por alguns momentos, eu me detive em determinados painéis, justamente porque o Bryan Hitch é um desenhista de alto nível. Além disso, ele também acaba colocando no Batman vários trajes mais simples até trajes muito mais sofisticados à medida com que, diante da jornada proposta dentro da minissérie, o Batman vai sendo desafiado cada vez mais, precisando inclusive melhorar o seu equipamento para poder enfrentar os inimigos que vão surgindo. Diga-se de passagem que a história começa com um assassinato e o Batman vai investigar esse assassinato. Haja vista que o Alfred acaba dizendo a ele que alguém está ligando para a polícia sucessivas vezes, justamente por quanto de alguém que estaria morto dentro de casa, e essa pessoa é um vizinho dessa pessoa que ele está dizendo que deve estar morto dentro de casa, mas a polícia não aparece lá. Então o Batman acaba indo, ele entra dentro do apartamento e de fato existe ali um homem que fora morto e que fora assassinado. Nas paredes do apartamento tem muita coisa a respeito do Batman e o Homem-Morcego então começa a investigar aquela situação. À medida com que ele vai se aprofundando dentro dessas questões, o caso vai se tornando cada vez mais amplo, haja vista que outras pessoas vão morrendo e até que acaba surgindo o verdadeiro vilão, o cara que está por trás de toda essa situação, que está orquestrando tudo. Seu nome é Desprezo e ele tem um profundo desprezo pelo sistema judiciário de Gotham, ele tem um profundo desprezo pela polícia de Gotham e ele também tem desprezo pelas pessoas que ajudam financeiramente a polícia de Gotham. A partir disso, o Batman vê ali também um grande desafio, haja vista que o tal do sujeito me parece também bastante preparado e por conta disso o Batman precisa buscar mais preparo ainda para poder enfrentar a situação, uma vez que esse mesmo vilão tem uma história semelhante ao do Batman, haja visto que quando criança também perdeu seu pai e sua mãe. E a partir disso o Warren Ellis vai trabalhando muito bem a trama e entrega pra gente uma história do Batman que é legal, uma história do Batman que é bacana. Há algumas reservas sobre algumas ações, algumas conivências, inclusive, que existe dentro da trama, tanto do comissário Gordon como também do Batman. É uma história que tem muita ação, é uma história que tem uma trama que eu diria bem amarrada e que chama a atenção também a relação do Batman junto com o Alfred, uma vez que a gente vê ali, e isso eu acho que é uma questão bacana que o Warren Ellis acaba trabalhando dentro da trama, que é justamente essa proximidade do Alfred junto com o Batman, e também a liberdade que ele sente em conversar com o Batman, de criticar, de apontar algumas coisas que ele não concorda nas ações do Batman, outras coisas que o Batman deveria prestar mais atenção, entre outros aspectos que também em alguns momentos existe ali um pouco de sarcasmo, um pouco de brincadeira, umas alfinetadas um pouco mais agudas e por aí adiante, mostrando assim de certa forma uma relação também
pai e filho entre o Alfred e o Batman. Dessa forma, o Alfred acaba tendo um papel importante dentro dessa trama toda. O Batman, inclusive, vai se machucando muito durante a minissérie, e a gente vai vendo que isso também vai colocando a saúde dele em xeque dentro da publicação, exigindo, inclusive, um equipamento cada vez melhor para poder garantir a sua integridade física. E uma coisa que eu achei bacana também nisso que o Warren Ellis vai trabalhando aqui é esse fator limitador, né? O Batman ainda é humano, então ele se machuca muito, e como que lidar com tantos ferimentos, como é que fica quando você está, por exemplo, cuspindo sangue, quando você desmaia e outras coisas assim, inclusive dirigindo o próprio Batmóvel, porque você está muito machucado. E a questão do vilão, o vilão não é lá das coisas mais interessantes do mundo, mas ele também mas ele é uma espécie de antítese, né, do Batman, ele é um oposto do Batman, justamente pela experiência parecida que ele teve com o Homem-Morcego quando este era criança. Dessa forma, a gente tem uma história bacana, como eu disse, com algumas observações que eu fiquei meio assim, como por exemplo, e aqui vai um ou dois spoilers, né? Então fique atento a isso, por favor. Mas, por exemplo, tem um momento em que um determinado sujeito é preso e a polícia, os policiais falam para o comissário Gordon: dá uma passeada lá fora que o sujeito aqui, a gente tem que conversar com o sujeito. E o Gordon sai numa boa e a polícia acaba matando o cara, porque o cara tinha matado um agente da lei. E dessa maneira o Batman pergunta depois sobre o sujeito, que foi o Batman que o prendeu, e o Gordon conta a tal história de que o cara tentou escapar, e a polícia não teve outra solução a não ser matá-lo, e o Batman disse: entendo. Eu não curti muito nem a conivência do Gordon, sabendo que eles iam matar o bandido, e muito menos o tal do entendo, que o Batman, que mais nem entendo, estava na cara, que ele sabia que a polícia tinha matado o sujeito, e ele ficou assim, tipo, numa boa. E não me parece que isso faça parte muito da personalidade, nem do Batman, tampouco do comissário Gordon, entre outras coisinhas que existem dentro da trama, onde de certa maneira a gente vê um Batman um pouquinho parecido também com o Batman do Ben Affleck, não usando as armas de fogo, mas assim num tom de violência e com um coração um pouco mais duro em relação a algumas coisas que são demonstradas dentro da narrativa. De forma geral, gostei do que vi, me diverti, me distraiu. E a história que o Warren Ellis aqui propõe não se trata de ser algo que está para explodir cabeças, não se trata de algo que é para ser o trem mais memorável do mundo, mas uma história que diverte aquele que está lendo. E diante disso, eu acho sim que ele cumpriu bem o seu papel. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5, e sim, gostei da história, com ressalvas como eu mencionei. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Você já leu o Túmulo do Batman? Não leu? Vamos conversar um pouquinho, porque vocês sabem que conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.